Fala pessoal do canal Jogo Decisivo, queremos começar aqui uma série trazendo os campeonatos estaduais que abrem a temporada do futebol brasileiro, mas que não tem um padrão nos seus regulamentos e muitas vezes as pessoas ficam um pouco perdidas quanto a isso, né? Então, vamos começar com o Campeonato Carioca, que é o campeonato que a gente do canal mais conhece e que também eu sei que entre os inscritos do canal, de WhatsApp e do YouTube tem mais gente, né, envolvida, e depois a gente tenta fazer para outros estados. Então eu criei aqui uma listazinha, que foi uma das dicas que vocês me deram, alguns de vocês me deram, para eu não ficar perdido no meio do vídeo. É importante nós sabermos aonde os jogos vão ser transmitidos, e o Campeonato Carioca desse ano será todo no Grupo Globo. Então, na Taça Guanabara nós já vemos partidas na TV Globo, na GETV, algumas vezes sendo a mesma, algumas vezes sendo diferente. Todos os jogos da Taça Guanabara estando no Premier, isso na lógica também deve estar no mata-mata, todos os jogos no Premier. Talvez o grupo do rebaixamento tenha alguns jogos ali que não sejam transmitidos no Premier. Mas aqui, pelo menos das fases principais, deve estar tudo no Premier. Então você que já tem o Premier no Brasileirão, não tem muito o que se preocupar para assistir o Campeonato Carioca. Então vamos na fórmula de disputa da primeira fase. Ela é diferente, tá? E aqui tô com uma imagem que é do Twitter do Cobertura Carioca. Ele fez essa imagem aqui, ficou mais bonito pra gente ver. O Campeonato Carioca desse ano, ele não vai ter mais aquele formato de todos contra todos. Ele vai dividir os times em 2 grupos. Bom, e aqui a gente tá vendo na divisão. Grupo A, Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Correia, Portuguesa e Bangu. Grupo B, Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Tá bom? E aí, na primeira fase, que ainda é chamada de Taça Guanabara, os times de um grupo jogam com os times do outro grupo. Então, nós teremos 2 clássicos por cada time. Tá bom? Assim vai ser a primeira fase do Campeonato Carioca. Agora, vamos para como que vai ser o mata-mata do Carioca. Acho que isso é importante, né? Então, vamos aqui, ó. Carioca. A Globo, para tentar facilitar vocês. Os 4 primeiros de cada grupo se classificam, tá? São 6 por grupo. Os 4 primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. Então agora no Rio não se classifica mais só 4 para a semifinal no mata-mata. Não. Classificam 8 para as quartas de final. Como a primeira fase jogou cruzando os grupos, certo? Então, vamos voltar aqui. Primeira fase, o grupo do Flamengo e do Botafogo cruzou com o grupo do Fluminense e do Vasco, na primeira fase. Então, nas quartas e na semi, o chaveamento é dentro do grupo, certo? Dentro do grupo que você vai enfrentar. Então, por exemplo, o primeiro desse grupo B vai enfrentar o quarto do grupo B. O segundo do grupo B vai enfrentar o terceiro do grupo B. E a mesma coisa para o grupo A. Ah, tem vantagem? O Rio de Janeiro acabou com uma coisa que era até tradicional. Não há em nenhum ponto desse campeonato, nenhum, vantagem do empate. Tá bom? Não há. O que há é vantagem de mando de campo. As quartas de final são jogo único. Então o time que se classificar melhor manda o jogo. Ok? Então se Botafogo se classificou em primeiro e o Boa Vista em quarto, o mando do Botafogo. Ok? Só isso. E é jogo único. Patou, vai para os pênaltis. Então, beleza? Primeira fase a gente cruza os grupos, 6 rodadas, todo mundo jogou, os 4 melhores se classificam e aí vão decidir dentro do grupo, tá bom? Então, praticamente, aí a semifinal ela é em 2 jogos, com quem se classificou melhor entre os que tiverem na semifinal, decidindo em casa, de novo, sem vantagem do empate. Aí você vai dizer, mas e se o cara classificou na mesma posição? Não tem como, eles estão dentro do mesmo grupo, lembra? Então se classificou aqui, vamos fingir aqui que isso aqui seja a classificação. Classificou Flamengo, Botafogo, Madureira e Maricá, nessa ordem. Vai ser Flamengo e Maricá, Botafogo e Madureira. Aí Flamengo e Botafogo ganham. Eles vão se enfrentar na semifinal, primeiro jogo Botafogo, segundo jogo mando do Flamengo, que teria sido primeiro nessa simulação, tá bom?
E na grande final? Aí sim, na grande final ela vai ser no Maracanã, tá? Tá estipulado, vai ser no Maracanã. Se for clássico, é 50-50 a torcida, mas por uma questão de que tem que ter um mandante ali no nome, igual final da Libertadores, o mandante será quem tiver tido a melhor campanha na primeira fase, né? Entre os finalistas, tá bom? Então, resumindo, acho que deu para entender. Primeira fase e fase de mata-mata. Na primeira fase cruza os grupos, na segunda, na quarta de final você joga com alguém do seu grupo, na semifinal você joga com alguém do seu grupo, e na final você vai ser o cara que passou do mata-mata desse grupo contra o cara que passou o mata-mata desse grupo. Beleza? Vamos ver o que eu separei mais aqui. Valores e premiação, importante. O Cobertura Carioca trouxe os valores também dos times pequenos, tá? Esses valores aqui eu não consegui apurar, não consegui confirmar em nenhum outro site. Não estou dizendo que o que eles estão informando é mentira. Apenas estou dizendo que eu não tenho como confirmar essa informação aqui, de quantos times pequenos vão ganhar de cota fixa, tá? Mas foi uma grande mudança. Antes, o Campeonato Carioca ele não tinha premiação, porque ele pagava tudo em cota fixa para os times. Então, os times recebiam tudo na cota de TV. Agora não, agora vai ser menos na cota fixa e mais avançando as fases. Então, Vasco, Fluminense, Botafogo, os grandes, sem ser o Flamengo, ganham 6 milhões e 600, o Flamengo ganha 10 milhões, né? Aqui o Vasco não mudou muito do que ele recebia, Botafogo e Fluminense caíram um pouco e o Flamengo caiu bastante. Né? O contrato do Vasco já era um contrato ruim, assinado em cima da hora, enfim, mas vamos deixar para lá. E aqui tem os bônus por desempenho, essas aqui também estão checadas, tá? Assim como a premiação dos grandes, essa premiação por desempenho também já foi checada, eu já consegui checar em outras fontes. O campeão da Taça Guanabara, que vai existir, quem vai ser o campeão da Taça Guanabara? Você vai ter o líder do grupo A e o líder do grupo B. É quem mais pontuar em cada grupo. Dos dois líderes, o que mais fizer ponto, o que tiver a melhor campanha, será campeão da Taça Guanabara, levanta o título da Guanabara e ganha R$1 milhão como bônus por ser campeão da Taça Guanabara, ok? Os 8 times que se classificarem para as quartas de finais ganham R$1 milhão a mais. Os 4 times que forem para a semifinal ganham R$5,5 milhões a mais. Beleza? Os times que forem finalistas ganham R$5 milhões a mais e o campeão R$5 milhões a mais, tá bom? É assim, sempre a mais. Tá? Vamos lá, valores de premiação. A Taça Rio vai continuar existindo, tá? E no formato que é na base, que eu acredito que muitos de vocês não conhecem. Então eu vou trazer. No vídeo passado vocês falaram que o documento ficou pequeno, eu vou aumentar aqui o documento para dar para ler. A Taça Rio, ela vai ter o formato do mesmo formato da semifinal e final do campeonato principal, tá? Como é que vai funcionar a Taça Rio? Eu falei que cruza na quarta de final e na semifinal dentro do grupo. Na Taça Rio não é diferente. Só que a Taça Rio, ela vai ser composta pelos 4 times que perderem as quartas de final. Então vamos voltar aqui para a Globo. Aqui você teve primeiro do A, quarto do A, segundo do A, terceiro do A. Quem perder aqui vai para a Taça Rio, entende? Vamos fingir que perdeu todo mundo da direita aqui. Eles vão jogar a Taça Rio. E dentro do grupo. Então o terceiro jogaria contra o quarto, do mesmo grupo. E aqui também, a mesma coisa, tá? É assim que funciona o Carioca de base e eu achei interessante. Você vai dizer que não tem função, e realmente para os times grandes não tem função. Porque mais na frente a gente vai mostrar as vagas nacionais e os times grandes não que se classificam, não brigam por vaga na Série D, garantem vaga na Copa do Brasil só por estar na Série A, mas para os times pequenos é muito importante, tá? Esse torneio, além de dar datas para ele, dar competição para eles também, tá bom? Então, como eu já disse, vai ter esse cruzamento dentro do próprio grupo, os que perderem nas quartas. O time de melhor campanha da primeira fase joga a volta da semifinal da Taça Rio em casa, de novo, sem vantagem em nenhum ponto do campeonato, tem vantagem de empate. E aí, os 2 vencedores da semifinal da Taça Rio fazem a final com o mando de quem teve a melhor campanha na primeira fase. Aqui vão ser times de grupo diferentes. Quem tiver mando melhor na primeira fase vai decidir aonde vai ser o jogo, né? Ou seja, ele vai jogar na sua casa, tá? E essa é a vantagem. Beleza.
Vamos voltar para outra parte, grupo X. Outro elogio que eu tenho para fazer para a FERJ, tá? Porque acho que a gente tem que criticar quando é hora de criticar e também reconhecer as coisas que são feitas certas. O Rio rebaixa um time. O que eu já vi acontecer em São Paulo, o que eu já vi acontecer no Campeonato Brasileiro Feminino da segunda divisão você pega aqui, é um time, eu pego o pior classificado, quem fizer menos ponto aqui do total e rebaixo. Não acho isso justo, porque os times não têm a mesma tabela. Se você me falasse, pego o pior de cada um e enfrento eles, já seria justo, porque como que só cai um, eu pego o pior de cada um. Mas não é isso que a FERJ fez, até para dar mais datas para os times, os que não passarem de fase, ou seja, os 2 piores de cada grupo, vão disputar um quadrangular a 2 turnos entre eles. E aí, o pior desse quadrangular vai ser rebaixado para a segunda divisão do Rio e, como é tradicional do Rio já há alguns anos, joga a segunda divisão no mesmo ano, nesse mesmo ano de 2026. Vamos ver a classificação geral. É algo importante que eu acho que muitos não têm essa noção, não acompanham, porque só vê a briga dos times grandes. Mas tem uma classificação geral. O campeão é o primeiro, o vice é o segundo. O terceiro e o quarto são os semifinalistas. Do semifinalista, quem tiver a melhor campanha é o terceiro e quem tiver a pior campanha é o quarto. O semifinalista que eu digo é quem perdeu na semifinal. Beleza? O campeão da Taça Rio é o quinto, o vice da Taça Rio é o sexto. E os caras que perderam na semifinal da Taça Rio, quem teve melhor campanha é o sétimo, quem teve pior campanha é o oitavo. E do nono ao 12º vai seguir o grupo da morte, o grupo do rebaixamento, o grupo X. Beleza? Também acho que isso é importante porque isso vai definir vagas em Copa do Brasil, vagas em Série D, que são coisas que não ficam ali na aparência principal de quem acompanha o futebol, o campeonato pelos grandes, mas é uma briga importante pelos times de menor expressão. Classificação para outros torneios. Foi bom essa ideia. Quem me deu essa ideia dos tópicos aqui realmente foi uma boa ideia, porque eu ia esquecendo. Vamos para a classificação para os outros torneios. Aqui. E vamos aumentar. Então, como é que funciona? Vou resumir o que está escrito aqui, tá? Então, para a Série D, só vai concorrer quem não está nem na A, nem na B, nem na C. Porque quem está na C, mesmo que caia, ele vai ter vaga na D. Então, os 4 grandes e o Volta Redonda não contam, tá? E os 2 melhores times, a parte desses 5, se classificam para a Série D de 2027. Beleza? Agora, para a Copa do Brasil, como é que funciona? Para a Copa do Brasil também, vou dar uma resumida aqui. Os times que jogam a primeira divisão do Brasileiro em 26 e que ficarem, não pode ser rebaixado. Se você for rebaixado para a Série B do Brasileiro, você tem que ganhar a vaga via estadual, tá? Então, os 4 melhores classificados mais o campeão da Taça Rio significa que são os 5 melhores times, certo? Os 4 que passarem para a semifinal, mais o campeão da Taça Rio. Mas aí vai sobrar, porque não vai cair os times da Série A do Brasileiro, não vai cair todos eles, entendeu? Então vai ser os 5 melhores classificados que se classificam para a Copa do Brasil. Os 5 melhores classificados fora aqueles que têm vaga pela Série A do Brasileirão, tá bom? Aqui tá falando que se sobrar vaga, enfim, vai seguir a classificação. E aqui ele já garante que o campeão da Taça Rio já vai ter uma vaga para a Copa Sul-Sudeste. Né? A outra vaga, pelo que aparenta, não está explícito, vai ser pela classificação. Então, o melhor classificado que não tiver em competições internacionais. Então, por exemplo, o Vasco, esse ano, ele se classificou para a Sul-Americana. Né? Se ele não tivesse classificado, ele provavelmente seria um dos times que iria para a Sul-Sudeste. Tá? Então, a Sul-Sudeste é o campeão da Taça Rio e o melhor classificado que não tiver em competições internacionais. Tá? Vamos lá ver mais o que. Lucro das partidas. Algo também que eu acho que é importante, que as pessoas talvez não tenham tanta noção. Deixa eu ver. Antes do lucro das partidas, esse aqui é o artigo que se comenta muito na televisão, né? É ele, o grande artigo que diz que após a terceira rodada você não pode usar um time que não é o time principal sem motivo, senão você perde a sua cota fixa, ou seja, o Flamengo perderia 10 milhões de reais, os outros grandes perderam 6 milhões de reais, 6 milhões e 600. Este é o artigo que diz sobre isso, tá? Mas isso é algo conhecido por todo mundo, porque a televisão fala muito.
Qual era o roteiro mesmo? Lucro das partidas, ok. Tá. O lucro das partidas, e aqui é o seguinte, lucro, não é arrecadação. Você tem arrecadação, você vai tirar os custos da partida, você vai ter um lucro ou um prejuízo. Para quem fica, como divide. No Rio é tradicional, como o campeonato é de uma volta só, um turno só, né? A semifinal é 2 jogos, mas também segue isso, tá? Se o jogo for entre 2 times pequenos, o resultado financeiro, lucro ou prejuízo, é do mandante. Se o jogo tiver um grande, e aí pode ter um grande ou 2, ou seja, pode ser um clássico, ou pode ser um grande contra um pequeno, ele faz essa seguinte distribuição: 60% do lucro ou do prejuízo, na verdade 60% do lucro. Se for prejuízo, esse 60% vai para o perdedor, tá? 60% do lucro vai para o vencedor, 40% para o perdedor e empate 50%. Isso em caso de lucro. Obviamente, caso de lucro, 60 para o vencedor, 40 para o perdedor, 50 para o empate. Se o resultado do jogo for um prejuízo financeiro, aí você vai inverter, obviamente, porque quem perdeu que tem que ficar pior. Então seria 60% do prejuízo para quem perdeu e 40% do prejuízo para quem ganhou. No empate divide no meio esse prejuízo ou lucro. Beleza? Mas vendas de mando de campo, que é importante também, que é algo tradicional, que está ficando tradicional no Rio, porque os de pequeno porte não tem estádios grandes, não arrecadam tanto e vem Flamengo, Flamengo, Vasco principalmente, torcidas muito grandes fora do Rio, como uma grande oportunidade de arrecadar vendendo os mandos do jogo. Então vamos lá, vamos com calma aqui para eu não me enrolar, que a primeira vez que eu gravei esse vídeo eu me enrolei. Vamos lá, tem algumas regras para vender o mando. Se o mandante for um dos 4 grandes, o time pequeno ele não apita nada. Ele vai ter que ir, tá? Mas ele vai ter que ir para fora do estado. Mas precisa que a FERJ autorize, precisa que a Federação do Estado autorize. Mas a FERJ, ela meio que tem uma negociação já para os times pequenos. Eles vão ganhar no mínimo 250 mil reais. E se o valor arrecadado, o lucro, for mais do que os 250 mil reais, ela ganha 10% do que ultrapassar esse lucro. Então aqui já tem uma negociação para os times pequenos. Além de que vai ter que ser pago para 35 pessoas, para toda a delegação, transporte, hospedagem, translado, que é hotel, estádio, treino e alimentação para a delegação do time pequeno, tá? Pode ter acordo? Pode, mas não tem por que o time pequeno fazer um acordo se já tem um papel que garante para ele 250 mil. Para que ele vai fazer um acordo para ganhar menos do que isso? Não tem nenhum sentido, é só ele não fazer o acordo e ganhar os 250 mil que são obrigatórios, certo? Então, se o Flamengo quiser levar, por exemplo, o Flamengo Portuguesa, que foi adiantado e não pode ser no Maracanã até agora, porque o Maracanã está com gramado de tratamento, se o Flamengo quiser levar esse jogo para fora, ele pode vender esse mano, ganhar 1 milhão, 2 milhões, 1 trilhão, que o Flamengo pode vender por quanto que ele conseguir. Mas ele tem que dar 250 mil para o time da Portuguesa e tem que pagar tudo aqui, os custos do time da Portuguesa. E se o valor aqui arrecadado for mais de 250 mil, a Portuguesa tem direito a mais 10% do que o passar 250 mil. Agora tem um outro ponto que é um pouquinho mais esquisito de explicar, que é o seguinte. Se o mando é um dos times pequenos, mas o time grande quiser levar o jogo para fora, ele pode também. Tá? E o pequeno também não vai apitar nada. Só que aumenta o valor que o pequeno tem que receber, que é 300 mil, não 250. E o resto é igual, tá? E aí a cota, se passar de 300 mil, a cota é 15% do que passar de 300 mil. Isso aqui é um pouquinho mais complicado e tal, mas tem muita venda e os times pequenos ganham muito dinheiro com isso, tá, gente? Muito dinheiro com isso. Porque, por exemplo, para você jogar em Madureira e Flamengo, vamos dizer que joguem em Madureira. Não vai ter nem esse jogo esse ano, que acho que caiu no mesmo grupo. Você botar 4 mil pessoas, 5 mil naquele estádio, não vai arrecadar muito. Então eles vendem. Né? Durante um tempo estavam invertendo o mando para o Maracanã, e para São Januário, para o Engenhão, mas tem custos altos essa partida. Geralmente vender o mando é muito dinheiro, porque os empresários vendem bem caro os ingressos para os torcedores do Flamengo, do Vasco, do Norte e do Nordeste. Tá? Venda de mando do campo, acho que é isso. Tá? Mas então, que aqui eu já cobri tudo. Deixa eu dar uma olhada no regulamento, se passou mais alguma coisa. Não tem limite de ver quantos estrangeiros você quiser, mas só 9 podem ir relacionados para o jogo. Aqui diz que o cara tem que estar inscrito até o penúltimo dia útil antes da rodada começar para poder jogar.
Aqui o critério de desempate é número de pontos, óbvio, em primeiro lugar. Depois é vitórias, como é normal no Brasil. Saldo de gols, gols pró, aonde for possível, confronto direto e depois cartões. Beleza? Acho que aqui já explicamos tudo do Campeonato Carioca. E aí, vamos tentar fazer isso também com outros campeonatos. E você, o que acha que vai acontecer nesse Campeonato Carioca? Quem você acha que vai ser o campeão? Quem você acha que vai ganhar a Taça Guanabara? Quem você acha que vai ser rebaixado? Deixa aí nos comentários. Quem você acha que vai ser os finalistas? Deixa aí qual é o time que você torce. Deixa também qual é que você acha que deve ser o planejamento para o seu time. Se você torce para um time grande, a partir da 4ª rodada do Carioca tem Brasileirão. O Flamengo vai ter que jogar Supercopa, Recopa. O Botafogo vai jogar pré-Libertadores. Como é que você acha que o time deve proceder? Joga o Carioca com time reserva? Ou você acha que tem que priorizar o brasileiro? Ou se você é torcedor do Vasco, acha que tá, por exemplo, já vai fazer 10 anos sem título carioca, tem que ir forte no Carioca. Então deixa aí qual é o seu time, o time que você torce. E se você torce para um time grande, se você tem um time pequeno que você também apoia, se você torce para um time de menor expressão, qual é o seu time e qual é o objetivo que você vê na temporada aí do Campeonato Carioca para ele? Se é se classificar para a Copa do Brasil, se é se classificar para a Série D. Tá bom? Se inscrevam no canal, deem like e também se inscrevam no canal do WhatsApp, que vai estar no link aí, ou na descrição ou no comentário, porque lá é onde a gente posta mais informações.